Hoje a gente vai tentar, né, fazer a revisão básica de integração, já que vocês apresentaram algumas dificuldades, a gente vai nessa direção, certo? Deixa eu pegar aqui e abrir o whiteboard para a gente começar a fazer uma revisão. Ora, uma integral nada mais é, especialmente nesse ponto aqui, a gente precisa falar ela geometricamente, né, qual o significado de uma integral geometricamente e qual o significado técnico da integral da conta que é a integração, certo? De encontrar a primitiva. Primeiro geometricamente, porque é bom que a gente guarde primeiro de tudo o sentido geométrico, que é o que traz a intuição matemática do problema, né? Deixa eu botar aqui. Geometricamente falando, uma integral tem a ver com uma área, certo? E que tipo de área é essa? Digamos que você tem aqui um plano, né? Um plano cartesiano, e você tem um intervalo AB, no qual você vai analisar uma função que é definida nesse intervalo, certo? Pronto. Deixa eu fazer aqui um prolongamento, né? Não fica perfeito, lógico. Aí o que é que eu tenho? A integral de A até B dessa função aqui, digamos que essa função é f de x. Essa expressão aqui, ela é geometricamente identificada a um valor A, que vai corresponder à área abaixo da curva, né? Ou seja, se a gente fosse pintar aqui, deixa eu pegar aqui e fazer os riscos. Se nós fôssemos representar riscando a área que a gente está calculando, a integral no intervalo AB seria essa área achurada aqui embaixo da curva da função, né? Certinho? Então, sempre vai ter essa noção de área, a integral sempre essa relação com área. Beleza? Especialmente as integrais definidas, né? No intervalo vai ser uma área naquele intervalozinho. Mas como é que a gente faz essa conta, né, na prática? A integral a gente vai entender como a função, né, a aplicação inversa da derivada. Então, deixa eu colocar aqui. Conhecemos, né, a derivação ou diferenciação da derivação aqui, que é uma aplicação linear, a gente até viu em outras unidades, que é uma aplicação que leva ao conjunto de funções. Aqui eu vou colocar as funções que são uma vez, né, pelo menos, diferenciáveis no R e que vão chegar em funções pelo menos C0, né? O que acontece? Basicamente eu pego uma funçãozinha f de x e a derivada dela a gente normalmente representa assim, né? Tem uma relação, porque cada função tem a sua expressão específica, né, da sua derivada. Tem toda uma noção analítica, né, envolvendo limites e etc. Mas aqui a gente está preocupado mesmo com as características algébricas do que é uma derivada, né? E as características algébricas nos dizem o seguinte: se eu tenho uma função polinomial, né, qualquer que seja que o expoente derivo, essa aqui é outra forma de escrever essa expressão aqui derivada, né? Isso aqui é equivalente a escrever também assim, f' de x. Ou seja, você escreve dessa forma a derivada de f, ou assim. Aqui eu estou usando a notação da linha, que é mais simples. A expressão vai ser o seguinte: eu pego esse k, desço como constante, fica aqui o x, e o expoente antigo vai ficar subtraído em 1, certo? Isso aqui são para todas as que têm a cara de polinômio. Embora o polinômio, né, seja aqui um abuso de linguagem, porque a gente aprende matemática em álgebra, os polinômios têm expoentes inteiros. Mas aqui a gente está pensando em geral, onde esses expoentes podem ser fracionários, racionais, irracionais, beleza? Tudo bem. Só para não complicar demais nesses detalhes na matemática. A gente tem as funções exponenciais, né? A gente normalmente aprende uma, as outras decorrem dela, que é o seguinte: a e de x, a derivada de e de x é ela própria, certo?
a função exponencial ela tem uma função inversa, que é a função logaritmo natural, ln de x. E a derivada dessa é 1 sobre x. A gente não vai precisar nesse exercício da lista de vocês de nenhuma dessas outras que eu estou citando, mas eu cito para que a gente não fique com um assunto muito restrito, muito particular, certo? O que a gente vai precisar mesmo vai ser dessa primeira aqui, aí a gente volta para isso lá em frente. E o seno de x e o cosseno de x, que quando a gente deriva o seno dá cosseno de x, quando a gente deriva o cosseno de x, dá menos o seno de x. Desculpa, um M aqui, mas beleza. Certo? Tem algumas outras, mas como a gente só vai usar a primeira vez, eu não vou me estender tanto a isso, e até porque a gente tem um vídeo falando um pouco sobre isso. Existem algumas propriedades de integrais, né? Basicamente, agora que a gente falou das derivadas, a gente pode associar a integral à operação inversa da derivação. Então aqui eu posso falar das propriedades dela. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, né? Vou falar de primitivas que a gente não por acaso, né, vai representar com um símbolo idêntico ao de integral, vai ter uma relação, a gente vai entender mais à frente, certo? Mas primitivas são definidas assim: dada uma função f de x, né, chamamos f grande de x de primitiva de f de x se acontece o seguinte: você derivar a f grande e o resultado vai ser a fzinho, certinho? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, ó, para que a gente consiga entender na prática como é isso, né? Por exemplo, x4 sobre 4. Digamos que isso aqui seja uma função f grande, né? Então a gente pode dizer o seguinte: como f grande, se a gente derivar esse f grande com relação a x, pela regra que a gente viu lá em cima, lembrando que a gente viu em outras aulas que a gente pode pegar as constantes e isolar, né? Então a derivada disso aqui vou botar um quarto aqui isolado e vou me preocupar em quem é a derivada de x à quarta. Como a gente viu, desce esse 4 e subtrai 1 para ficar o expoente, né? Vai ficar aqui. Desce o 4, né, do expoente, como se ele descesse lá de cima, e aqui fica 4 menos 1. Em outras palavras, x à terceira. A gente diz que x à quarta sobre 4 é a primitiva de x à terceira. Ou, como eu disse, a gente pode usar o símbolo da integral, né, para representar isso. A primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4, né? Tem um detalhezinho aqui que eu vou reforçar dando um outro exemplo para vocês, que é o seguinte: eu posso pegar x à quarta sobre 4 mais 3 e chamar, sei lá, de f1 de x, né? Ali tem um f sem número e aqui eu tenho f1 de x, que é outra função. Se você derivar isso aqui, e lembrando que a derivada da constante é zero, você vai ter o seguinte: f' é igual também a... Bem, a primeira parte, você sabe que a gente pode derivar a soma derivando cada uma das partes, né? A primeira parte vai ser igual, vai ser essa derivada dessa primeira parte, como a gente já viu, x à terceira. E a derivada de 3, né? Para quem não lembra, a derivada de um constante sempre é zero. Então, quando eu derivei f1 e quando eu derivei f, deu as mesmas funções, né? Por quê? Porque essa constante somada aqui, ela não faz diferença para ser ou não primitiva, né? Todas as constantes somadas não fazem diferença. De modo que quando a gente integra, né, quando encontra a primitiva de uma função, a gente sempre adiciona uma constante, porque na verdade existe uma família gigante de funções que vão cair nessa mesma derivada, né? Que quando você deriva dessa mesma coisa. E essa
constante é importante porque, por exemplo, quando a gente está resolvendo problemas de física, às vezes a gente tem uma equação do movimento e a gente tem uma condição inicial, uma velocidade inicial, dependendo de cada um do tipo do movimento que a gente está trabalhando. A gente precisa dessa constante para ajustar o modelo à posição inicial que a gente quer, a velocidade inicial que a gente quer, certo? Então, em geral, a gente tem que deixar explícito que não é só uma função que quando a gente derivar vai cair na nossa função e só essa vai ser a primitiva. Existe uma família de primitivas e elas são representadas com essa soma aqui, com a constante. A gente pode variar e ajustar o nosso caso especificamente.